Fala pessoal, começando mais uma aula aqui no Viva no Comando e hoje vou trazer para vocês mais um vídeo do nosso quadro Analisando Ativos. Já virou o ano aí de 2024 para 2025 e eu vou trazer aqui algumas análises de empresas para a gente poder aprender juntos, tá? Analisar e colocar essas empresas dentro aí do nosso padrão de investimento, certo? Para você que está chegando agora e ainda não conhece, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte aí, para que isso possa ajudar a gente que produz conteúdo por aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu trouxe aqui 4 empresas para a gente poder analisar, empresas aí que provavelmente muitos de vocês já conhecem, porque eu peguei empresas famosas, para a gente poder analisar com os critérios básicos de análise, tá? Aqui não vai ser uma análise bem criteriosa, tá? Com critérios subjetivos, inclusive, apenas critérios, objetivos, e os mais básicos, que a gente já consegue eliminar aí cerca de 90% das más empresas, tá bom? Bom, quais são as empresas que eu trouxe hoje? A ENGIE, que é uma empresa de geração e transmissão de energia elétrica. A Lojas Renner, que praticamente todos os shopping centers têm, né, as grandes cidades, então acho que todo mundo já conhece. Raia Drogasil, né, que são as farmácias, acredito que também todo mundo conhece, tem praticamente todas as cidades. E a Natura, que é uma empresa de cosméticos que eu acredito que todo mundo também conhece. Então a gente vai analisar o ano de 2024, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui pela ENGIE, que é a primeira empresa. O que a gente tem que analisar em cada empresa? Critérios objetivos. São 6, tá? Quando se trata de empresas, certo? Primeiro, você tem uma boa governança. Segundo, você tem somente ON, tá? Com exceção para bancos. O que é ON? É o tipo de ação daquela empresa, é o tipo daquele utensílio que você utiliza, para ser sócio daquela empresa. Então precisa ter somente ON, ou seja, somente ações ordinárias. A diferença de preferenciais, unities e ONs, que são as ordinárias, eu não vou trazer aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é só você pesquisar aqui no canal, na parte educacional do Viva no Comando, que você vai achar o porquê, né, de ser só ON. Tem que estar na bolsa há mais de 5 anos, ou seja, sendo negociada na bolsa há mais de 5 anos, ter lucros consistentes, crescimento do patrimônio total e também passivos e caixa equilibrado. Então são esses 6 critérios que a gente vai analisar de forma bem objetiva, rápida, para vocês poderem aprender e a gente também verificar como estão essas empresas. Então vamos lá, primeiro aspecto de governança. A ENGIE Brasil. A ENGIE, ela é uma empresa que foi fundada em 1929, tá? Ela tem somente ON, que é o segundo critério, e o majoritário dela é ela própria, tá? Ela tem cerca de 68% de toda a participação acionária, e o que tem nela na bolsa, que é o free float, que a gente chama, só representa 21,4%, tá? Então, assim, ela tem um free float baixo, e isso é um bom indicativo, certo? Somente ON, já falei, né? Que dá para a gente verificar aqui. Onde, Rafael, você consegue esses dados? Dentro dos releases, né? Releases são informativos que são disponibilizados no site da B3, a B3 que é a Bolsa Brasileira. Lá é disponibilizado esses releases e a gente consegue acessar e verificar todos esses dados, tá bom? Então a gente pode ver que ela tem uma boa governança, tá? Que ela só tem somente ON, como eu disse, ela pertence ao novo mercado. Agora a gente vai ver se ela está na bolsa há mais de 5 anos, certo? Deixa eu puxar um novo quadro aqui e a gente vai conseguir verificar. Dados financeiros, quadro completo. A ENGIE, ela entrou na bolsa em 1998, então ela tem 27 anos já dentro, né? Ou seja, tem muito mais que 5 anos. Agora a gente vai passar para os indicadores. Primeiro, lucros consistentes nos últimos 5 anos, por isso que a gente pede que a empresa tenha pelo menos 5 anos de existência. Então a gente vai puxar a partir de 2020, tá? Então a gente trazendo aí lucro descontado, ela teve 2 bilhões e 51 milhões em 2020, depois 2 bilhões e 369 em 21, depois 2,665 em 22, 3,429 em 23 e 3,269 em 2024. Então sim, tem lucros consistentes. Patrimônio total, a gente sempre busca um crescimento de patrimônio total nos últimos 5 anos, porque justamente é isso que vai fazer o seu valor de mercado, né? Ou seja, o seu patrimônio valorizar, certo? Vou puxar aqui por patrimônio
Deixa eu só pegar aqui. Patrimônio líquido total. 2020 estava com 7 bi 742, depois 21 7,9, 8,4 em 22, 9,8 em 23 e 11,8 bilhões de reais de caixa de patrimônio, caixa não, perdão, em patrimônio líquido. Tá? Então é ótimo, também cumpre o requisito. E por último, passivos e caixa equilibrado. Passivos são dívidas, tá? É normal grandes empresas terem dívida, mas elas precisam estar equilibradas. Então vamos puxar por dívida líquida. Dívida líquida da Engie era 12 bi 225 em 2020, depois virou 14,9, 15,1, 14,8 e finalizou 2024 com 18,8. Então também é uma dívida que ela cresceu ao longo do tempo, né, por conta de aquisições, desenvolvimento, porém ela ainda está estável. Então, passivo equilibrado. E por último, caixa. Caixa também equilibrado. Então, 2020 ela tinha 4,5 bi de caixa, né, em dinheiro. E depois ela foi para 2021 com 5,1, 2,2, caiu um pouco em 2022. Em 2023, 5,2 e em 2024, 4 bilhões e 49 milhões. Então, também passa nos critérios. Analisados esses 6 critérios, então a Engie, sim, é uma boa empresa, né? Teve um ano de 2024 satisfatório. Agora a gente vai pular, né, para a próxima empresa, Lojas Renner. Lojas Renner, como é que a gente vai avaliar primeiro? Boa governança. A Lojas Renner é uma empresa que foi fundada em 1965, com a sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tem como maior administrador o BlackRock, que é um fundo de incorporação, com 14,75%, ou seja, o majoritário é o BlackRock. Eu não vou entrar em detalhes, mas esse fundo BlackRock, para quem conhece, é um fundo muito bom de gestão, tá? Então eles adquirem participações societárias e fazem, como majoritários, a gestão dessas empresas. Então, sim, tem uma boa governança. Se tem somente ON, também. As lojas Renner têm somente ON, 100% de ON, ações ON, e fazem parte da companhia de novo mercado. Se tem pelo menos 5 anos na bolsa, né, ela fez o IPO dela 58 anos atrás, em 1967. Então, também tem. Agora, em relação aos critérios de objetivos monetários. Se tem lucros consistentes, vou pegar aqui, lucro líquido, para trazer para vocês, que seria o lucro descontado. Ela tinha em 2020 48 milhões, depois subiu para 633 milhões, depois 1 bi 292 milhões, depois 976 milhões e por último, agora em 2024, fechou com 1 bi 235 milhões. Então também tem lucros consistentes. O próximo, crescimento de patrimônio total, né? Ela tem aqui patrimônio líquido. 2020 tinha 5 bi 500 milhões, 2021 saltou para 9 bi e 800, depois 10,088, depois 10,047 e fechou 2024 com 10 bi 395 milhões. Então, sim, tem um crescimento de patrimônio total, se analisado aí nos últimos 5 anos. E, por último, passivos e caixa equilibrado. Passivos de dívida líquida, em 2020 ela tinha 712 milhões de dívida, e depois, em 2021, ela já é uma empresa superavitária, ou seja, ela não possui dívida, ela tem excesso de caixa. Então, ela tem uma dívida líquida de 2 bi negativo, né? 0,4 negativo, ou seja, é uma dívida positiva. Por que vira dívida positiva? Porque ela tem uma dívida e o caixa dela é maior do que aquela dívida, né? Então, a dívida líquida é você pegar a dívida total e subtrair pelo caixa da empresa. Se der negativo, é porque você tem mais dinheiro do que a própria dívida, mais dinheiro em caixa do que a própria dívida. Se der negativa, é porque o dinheiro que você tem em caixa não paga ela. Tá? 2022, 1 bi,0, 0,98, depois 23, 1,17, também negativo, e 2024 fechou com uma dívida líquida de 1 bilhão 392 milhões negativos, tá? Ou seja, sem dívida líquida, superavitária. Então a Lojas Renner também, ela teve 2024 bom, e para quem tem ela na carteira como sócio, pode continuar, porque 2028 ela está ótima. Pulando agora para a Raia Drogasil. A Raia Drogasil tem uma empresa do ramo de cosméticos, né? Foi fundada em 1905, tem sede em São Paulo, capital. O majoritário dela é a Wills Holding Limited, com 11,16%. Então também possui um bom majoritário.
a participação dela em free float, que é o número de ações que são negociadas, né, o tamanho dela que é negociado em bolsa, é de 65,29%. Tá? Então, muito dela é vendido a outros fora da bolsa. Deixa eu fechar aqui. É uma companhia novo mercado, ou seja, 100% das ações ON. Ela entrou na bolsa em 1977, então ela tem 48 anos já de bolsa, muito mais do que 5. Agora, em termos monetários, lucro descontado, precisa ser consistente. 2020 ela tinha 496 milhões, passou para 764, 1 bi 015, 1 bi 087 e fechou 2024 com 1 bi 139 milhões de reais de lucro líquido, tá? Lucro descontado. Então, sim, possui lucros consistentes. Em patrimônio total, que a gente precisa de crescente, ela estava em 2020 com 4 bi 426, foi para 4,719, 5,403, 6 bilhões 028 e fechou 2024 com 6 bilhões 316 milhões. Então, também teve um crescimento de patrimônio total. E aqui, puxando dívida líquida, para a gente ver se estava equilibrado. Em 2020, tinha 773 milhões de dívida, passou para 1 bi,149, 1 bi,884, 2 bi,719 e agora, 2024, 2 bi,863. Então, sim, também é uma dívida equilibrada, né? E o caixa, ela tinha caixa de 880 em 2020 milhões, reduziu para 356, que pagou dívida, né? Depois, 2022, 434, 412 e fechou 2024 com 411 milhões em caixa, tá? Então, também passa nos critérios de análise. Também teve um 2024 ótimo. E a última, para a gente finalizar, como exemplo, nós temos o Grupo Natura, que mexe com cosméticos, né? Um comércio atacadista aí do ramo de perfumaria. Ela tem como majoritário uma pessoa física, que é o Antônio Luiz da Cunha Seabra, da família Seabra, com 14,36%. Foi fundada em 1969, tem sede em São Paulo, capital, e o free float dela é de 45,97%. Então, também é uma empresa que detém aí uma boa governança. Nesse critério, ela passa. Se ela tem somente ON, esqueci de olhar, vou voltar aqui, somente ON, é uma companhia do novo mercado com 100% de ON. Ela fez o IPO dela, ou seja, ela entrou na bolsa em 2004, há 21 anos, então também passa nesse critério. Agora, em termos monetários, o lucro dela, né, que precisa ser positivo e consistente, não é bom, tá? Lucro descontado. Em 2020, ela teve um prejuízo de 664 milhões. Depois, 2021, ela fez investimentos e conseguiu um lucro de 1 bi 139, então ficou superavitário. Porém, a partir de 2022, que a gente veio pós-pandemia, ela começou a ter prejuízos muito altos. Então, 2022 teve um prejuízo de 2 bi 859, 2023 3 bi 300 e agora 2024 fechou com prejuízo de 11 bilhões 152 milhões, tá? Então, não tem, o cliente até assustou, não tem um bom, não passa nesse critério de lucros consistentes, tá? Não tem lucros positivos consistentes nos últimos 5 anos. Próximo, crescimento de patrimônio total. Vocês vão ver que vai confirmar, os números eles não mentem, né? As pessoas podem até forjá-los, mas eles não mentem porque você consegue concatenar um com o outro, né? Um não existe sem o outro. Por exemplo, patrimônio líquido agora. Ela tinha um patrimônio de 27 bilhões de reais em 2020. E foi em 2019, para vocês terem uma noção. Em 2019 o patrimônio dela era de 3 bi 362. E ela fez aquisições, contraiu dívida, fez aquisições para poder crescer. Então, o patrimônio dela em 2020 foi 27 bilhões já, ou seja, 24 bilhões a mais. Aí foi 21, 28,5, 22,3 caiu, 23,1 em 2023, e aí como os lucros não estavam vindo, ela começou a vender aquilo que ela tinha conquistado, né? Ou seja, vender patrimônio para diminuir dívida e também para voltar a lucrar. A expansão não deu certo. Logo, em 2024 ela fechou com um patrimônio líquido positivo, porém, praticamente metade do que tinha em 2023, que é 15 bi 533 milhões.
Dívida líquida, ela tinha em 2020 5.480, passou para 6,7, 7,5. Depois, em 2023, foi quando ela vendeu, né, essa grande parte de patrimônio, ela fechou com uma dívida líquida positiva, tá, de menos 1,6 bilhão. E em 2024 mesmo, com todas essas medidas, ela está com uma dívida líquida de 3,7 bilhões. E caixa, ela tinha um caixa em 2020 de 8,3 bi, depois passou para 5,9, 5,9 de novo, 7,7 em 2023 e 2024, que não foi um ano bom para ela, ela fechou com 3 bi 269 positivos em caixa. Então, assim, tem números bons? Tem números bons. Passou pelos 3 primeiros critérios, que são boa governança, somente ON, na bolsa mais de 5 anos. Porém, uma das principais coisas que a gente analisa para ver se a empresa está indo bem, né? Dependendo do porquê disso, é aceitável, que no caso dela é aceitável, que são os lucros consistentes, né? Ela fez, a partir da pandemia, uma grande aquisição, né? Uma grande expansão, contraiu muita dívida por isso, só que isso não foi, o resultado não foi positivo. Então ela começou a voltar atrás nessa expansão, está vendendo patrimônio para a saúde financeira da empresa voltar a ser o que era antes, né? Então, assim, está corrigindo, isso mostra boa governança, por exemplo. Porém, se você quer começar, né, a investir, se você está querendo colocar ela na carteira, eu não aconselho. Sei que isso é errado de aconselhar, mas você não precisa correr o risco de empresas que não tenham lucros consistentes, tá? Lucro não tem como ser forjado, tá? Você pode forjar números, mas quando você vai juntá-los em patrimônio, caixa, dívida e outros mais, EBIT e EBITDA e tal lá, que não vem ao caso, você vai ver que esses números não vão bater. Então, sem lucro, não é uma empresa muito boa para você poder investir, tá? Se você quer diversificar por diversificar, que eu não acho correto, é uma boa empresa sim. Está passando por um momento difícil apenas. Mas, se você quiser escolher empresas que têm lucros consistentes há décadas, a chance de dar problema é bem menor, tem caixa muito grande, existem várias outras e não precisa de você correr o risco com a Natura, tá bom? Mais uma vez, não é indicação de investimento, tá? É só a minha opinião sobre a política que a gente adota aqui no Viva no Comando. Então é isso, finalizado mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foram 4 empresas como exemplo, para a gente poder passar para vocês como analisar de forma objetiva e eliminar cerca de 90% das empresas ruins na bolsa, né, para se investir, não que elas sejam ruins como empresas. E se você gostou, deixa aí o seu curtir, compartilhe com outras pessoas, deixa aí o seu, se inscreve também, perdão, deixa o seu comentário, como eu ia dizendo, para se você ficou com alguma dúvida, se quiser mandar também no nosso Instagram, lá no nosso site, vocês sabem que eu estou sempre disponível para poder responder. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado para quem acompanhou e a gente se vê aí na próxima aula.